Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem nesse domingo. Muita luz e paz ao seu coração, muita luz e paz, claro, à sua vida. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? E aí, já tá prontinho, prontinha? Daqui a pouco você sabe, né? Tem tratamento à distância através da prática de meditação de cura e autocura no nosso Evangelho no Lar, ao vivo, no canal do YouTube. Eu tô te esperando, tá bom? Gente, eu queria conversar com vocês hoje sobre a tua história. Você honra a tua história? Você honra a bagagem que você traz, mesmo que não necessariamente repleto de boas lembranças? Como que funciona a sua relação com a sua história de vida? Meus amigos, esse é um assunto muito sério, né? Porque nosso inconsciente, ele vai registrando absolutamente tudo o que nos acontece, ou melhor, a forma como nós interpretamos aquilo que nos acontece. Isso quer dizer na prática que a nossa história de vida, a nossa bagagem, ela nos acompanha e, claro, vai nos acompanhar de maneira constante, de forma que, se nós não estivermos em paz com aquilo que nos ocorreu, se a gente não souber se perdoar por algumas situações desafiadoras, se nós estivermos presos no passado, pela mágoa, ou pela tristeza, ou mesmo raiva, enfim, isso vai nos prejudicar no momento presente. Muitas pessoas, por exemplo, desenvolvem determinadas enfermidades exatamente porque não estão em paz com o seu passado. Vão guardando muitos rancores, sentimentos que ficam retidos no corpo e, de alguma forma, as células precisam se recuperar. E, por incrível que pareça, o processo de adoecimento é um sinal, de início de recuperação celular. Por quê? Porque você está jogando fora um lixo tóxico que estava fazendo mal. E as emoções que nós guardamos são a direção de como tudo isso vai funcionar. Então, meus amigos, parar para a gente honrar o nosso passado é fundamental para estarmos em paz no presente e termos um futuro realmente ditoso e feliz. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que a gente honra o nosso passado? Bem, tem várias maneiras de a gente fazer isso. Uma delas é você aprender a contar e recontar a tua história com um olhar mais generoso. Existe até na psicologia um nome que é a ressignificação. Você dá um novo significado para algo que você já tinha. E isso acontece quando a gente vai revisitando a nossa história. Ontem à noite eu fiz uma live muito legal sobre isso, né? Até contei um pouco da minha história de vida, né? Compartilhei muitos acontecimentos da minha infância, da adolescência, como eu conheci o espiritismo, como que tudo começou no meu trabalho, questões familiares, coisas que eu nunca tinha falado em público e compartilhei, né? Com as pessoas que, enfim, se interessaram em participar junto com a gente. Até tinha bastante gente, até me surpreendi para um sábado à noite. E foi tão terapêutico, foi tão bom revisitar o meu passado, olhando quantas coisas lindas aconteceram através das dores. Você como é que é, Ricardo? É exatamente isso. Quando a gente consegue observar beleza, onde antes a gente via escuridão ou tristeza, a gente começa a santificar a nossa história. Então eu tenho certeza que assim como aconteceu comigo, você deve ter muitos capítulos do teu passado que doeram, não é? Eu tenho vários. Muitos momentos do seu passado que foram difíceis, eu tenho vários. Mas muitos instantes do teu passado que você pode passar a revisitar com um olhar carinhoso, com um olhar de generosidade. E muitas vezes a gente se esquece de fazer isso. Então, meus amigos, hoje, na nossa pílula inspiradora do bem desse domingo, preparando para a nossa meditação de cura e autocura, daqui a pouquinho, ao vivo no Evangelho no Lar, eu te convido a revisitar o seu passado, a honrar o seu passado, a se conectar com o teu passado, a fim de que você possa estar mais em paz no seu momento presente. Lembre-se, nós somos um todo, não é verdade? A vida é um grande todo. Se você ignora essa realidade, você corre o risco de ser uma pessoa fragmentada. Você, de repente, fala, eu quero esquecer do que aconteceu comigo, só que você está fragmentado, porque você está vivendo aqui, mas não se perdoa, você está tentando viver um futuro daqui a pouco, mas está ligado a uma tristeza que aconteceu há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Não faça isso, sabe? Reinvente-se e honre seu passado.
Escreva tudo que te incomode num papel relativo ao passado e depois queime para você purificar esses sentimentos em relação ao passado. Ou faça uma oração conversando com Deus e desabafando, falando tudo que te incomoda no seu passado e ao mesmo tempo vendo o lado bom de tudo, agradecendo para você santificá-lo. Se for o caso, busque um terapeuta para você compartilhar sobre o teu passado, para que você possa se harmonizar com ele. O importante, meus amigos, é estarmos em paz com nossa história de vida. A nossa história de vida nos trouxe até aqui, mas a história de vida que vai nos levar a partir daqui, ela está sendo escrita agora. E aí, nós temos total interferência sobre ela. E você? O que é que você está contando para você mesmo do seu passado? Que histórias novas você quer contar para si próprio sobre a sua própria existência? Que tal pensar nisso hoje, né, gente? Com muito carinho, tá bom? Que Deus te proteja e abençoe. E só lembrando, termina hoje, daqui a poucas horas, menos de 12 horas, nossas inscrições, né, maravilhosas para o Coach Financeiro Online Uninamastê. Ontem eu mostrei alguns depoimentos na live de instituições de caridade agradecendo. Foram emocionantes, né, o depoimento das diretoras das instituições, as doações feitas pelo Namastê, porque você se torna um aluno nosso, para você ver para onde vai a sua doação, conhecer a sua participação no nosso projeto lindo, graças a vocês, tá bom? Então que Deus te abençoe, muita luz e paz, te vejo daqui a pouquinho e obrigado a você que compartilha as pílulas. Lembrando, tá, gente, com as restrições do WhatsApp, você não consegue mais compartilhar pílulas nas listas de transmissão, você só compartilha pílulas nos grupos, então monte um grupo, coloque quantas pessoas você quiser e aí você compartilha a pílula uma vez e todo mundo do grupo vai receber e cada pessoa do grupo vai ter o grupo dela e vai fazer o mesmo processo, tá ok? Que Deus te proteja e abençoe. Muita luz e paz e até breve! Até muito, meus amigos, muito breve.